acho muito bonito quando a gente olha para Paulo, e Paulo ele não teve medo de dar de comer aos gentios. Até eu estava lendo, né, sobre uma passagem que ele repreendeu Pedro e todos os judeus que estavam com Pedro. E eu vou trazer isso para o seu coração, que você não pode ser desse jeito. A Bíblia vai falar que Pedro recebeu do Senhor a promessa de levar os gentios a palavra, como nós hoje, tá? Então, só que quem foi à frente disso foi Paulo. E tem uma passagem na Bíblia que vai falar o seguinte, que Pedro estava com eles, com os gentios, e comia com eles, tranquilamente. Mas quando os judeus chegaram, tá? Quando os judeus chegaram, Paulo mudou. Ele mudou. Eu acho que você conhece alguém que é assim, né? Por exemplo, né, na minha infância eu tinha amigos que comigo era uma coisa, mas quando chegava outra pessoa, ele mudava. Então, nós não devemos ser assim. Paulo vai dizer para Pedro, e até os judeus que estavam ali, ele repreende Pedro e todos os judeus junto naquele momento, porque ele não ficou satisfeito por tudo que estava acontecendo. Não, amor, aqui dá, tá? Ele não ficou satisfeito. Pedro estava olhando as coisas que estavam acontecendo ali e agindo diferentemente com os gentios, sabe? E aí Paulo chega para Pedro e fala: você não deve agir assim, Pedro. E para os judeus também, vocês estão errados. Por quê? Porque diante de Deus eles eram iguais. Então não devemos fazer acepções de pessoas, tá? Guarda isso no seu coração. Lá no seu trabalho. Porque eu gosto de fulana. Aí com a outra você nem presta atenção na que a pessoa fala. Se a pessoa fala, você faz uma cara de quem está falando não sabe de nada. Cuidado com isso, sentimentos diabólicos, sabe? Paulo vai estar reclamando disso para Pedro, porque Pedro ele está olhando como os judeus olhavam, né? Porque a palavra do Senhor vai falar sobre isso, que os judeus não aceitavam os gentios porque eles não eram circuncisos. Né? Então, Pedro, ele vai olhar dessa forma como os judeus. Então, ele se afasta do gentio para ficar com os judeus. E aí, Paulo olha para ele e para os judeus e diz: vocês estão errados. Porque vocês estão fazendo acepções de pessoa. O mesmo Cristo que morreu pelos judeus, morreu pelo gentio. O mesmo Cristo. Então, dentro da igreja, eu vi muito isso dentro das igrejas. Isso me incomodava muito. E eu creio que se você é de uma igreja, você tem que se incomodar e orar para que esse demônio caia por terra. Acepções de pessoa. Pessoa, por exemplo, alguém que fala maravilhosamente bem, todo mundo quer estar perto. Mas é o mais simples, que às vezes erra na oração. Fazem pouco caso dessa pessoa. Ou porque a pessoa não tem um dente na frente, ou porque a pessoa não se veste como os outros. Paulo está falando da circuncisão, mas eu estou falando aqui muito além. Acepções de pessoa. Não devemos ser assim. Porque fulano é mais pobre, o outro é mais rico, então eu fico com o mais rico. Não devemos ser assim. Devemos tratar todos de igualdade, amém? Com educação, porque vocês foram educados por pai e mãe. Falar com as pessoas com educação, tratar bem, isso é amor. Amor, como Jesus te amou, ame. Pedro estava errado e Paulo chamou a atenção dele. Todas as vezes que eu vejo algo de errado, né, sobre a igreja, sobre a nossa vida, eu chamo a atenção com amor, mas chamo a atenção. Então, é necessário a gente olhar assim, para a gente não fazer acepção de pessoa no nosso trabalho, na nossa casa, pelos filhos, por exemplo, eu tenho 2 filhos. E eu não posso amar mais o Davi e diminuir o Júnior, amar mais o Júnior e diminuir o Davi, amar os dois igualmente. Então, é necessário sermos assim, para que não haja um espírito que faça o quê? Diminuição, divisão dentro da casa.
porque tudo é espiritual, irmão. A partir do momento que você diminui uma pessoa, né? Despreza uma pessoa, um demônio entra ali e começa a criar um muro de divisão. Então, nós precisamos entender isso. Não é a palavra que eu vou falar agora, mas a gente entrou nisso e eu quero que você entenda, para que você seja benção, não faça acepções de pessoa. Não faça. Deus me chamou a atenção um certo tempo da minha vida, porque eu sempre fui muito tímida e muito humilde. Então, eu tive muitos desafios com pessoas ricas. Não sei se você teve, mas eu tive. Pessoas ricas desprezou muito a minha vida e outras pessoas, e eu nunca gostei, desde que eu era pequena. Quando eu via pessoas que tinham uma situação melhor desprezar outras porque tinham situações inferior, me incomodava. Então cresceu dentro de mim também um muro para com essas pessoas. Em um certo tempo da minha vida, o Senhor teve que trabalhar isso. E ele me mandou uma amizade rica. E é complicado esse negócio quando você já fez uma separação. E eu lembro que essa pessoa precisava de oração pelas perdas que ela teve, e ela estava emocionalmente abalada. E ela me veio para a minha vida, e eu falei, Senhor, engraçado que eu olhava para ela e eu falava, essa é uma pessoa que eu nunca terei amizade. E o Senhor começou a tratar isso dentro de mim e falou assim comigo, a todos que eu te mandar, seja igual e ame. E eu comecei a me quebrantar, falei, perdão, Senhor, porque eu fiz uma divisão, não que eu amasse, não amasse em Cristo Jesus, mas eu não trazia para o meu convívio. E o Senhor trouxe repentinamente, e ali eu fui crescendo. Não por interesse, porque é impressionante, irmão, que quando você tem a bênção do Senhor, preste atenção nisso que eu vou falar aqui, olha aqui para mim. Todas as vezes que a gente tem a bênção do Senhor, o Senhor vai te abençoar. Ele tem prazer de te abençoar. A bênção do Senhor está sobre você. Eu podia ser abençoado pelo mais simples como o mais elevado, vou colocar assim. Então, quando Deus trouxe essa moça para minha vida, me quebrantou mais do que eu ajudei muito ela, mas ela me quebrantou mais, sabe? De aceitar, às vezes, sabe, a bênção através da vida dela, porque era uma coisa que eu me reservava muito, né? Quem me conhece aqui sabe que eu sempre falava isso, que eu gostaria muito de trabalhar para a obra, não precisando da obra, mas que eu pudesse ser, né, uma oferta para a obra e que não precisasse depender da obra financeiramente. E o Senhor trabalhou muito isso dentro da minha alma, né? Através de amar e trazer para o meu círculo de amizade pessoas que tinha, né? Vamos colocar assim, pessoas beneficiadas ricamente. E quando eu trouxe, o Senhor me quebrantou muito e foi falando muito ao meu coração. Né? E eu creio que o que eu estou te dando aqui um exemplo, Deus está falando, porque Deus ele sempre foi na minha vida por bênção, seja do mais simples ao mais alto. O Senhor sempre me abençoou. Tudo que eu precisava e preciso, eu entrego na mão de Deus, eu sei que Ele vai me ajudar. E se Ele não me deu, é porque o tempo dele não chegou na minha vida. Então, eu confiei muito em Deus, como confio até hoje. Então, que Deus trabalhe isso dentro de você, que você não rejeite nem o que está em cima, nem o que está embaixo. Amém? Que você não humilhe o que está em cima, nem o que está embaixo. Que o Senhor possa te abençoar sobre isso.